Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do ITCO, Complexidades. Iniciando 2025, né, que seja uma jornada de sucesso para todos nós e trazendo muitos assuntos aqui para vocês dentro do Complexidade. Que o objetivo é o quê? Esclarecer dúvidas, né, desconstruir mitos, fazermos comentários e histórias, né, sobre o urbanismo. Tá? E nos comprometemos com boas reflexões, né? Nem sempre o que a gente acha que é, pode ser, né? Então nós estamos aqui para desmistificar, para trazer à tona assuntos sobre urbanismo que às vezes não chega, né, de forma adequada a toda a população, ok? Hoje aqui com um convidado muito especial, né? Dr. Antônio Carlos da Costa, presidente do Secov, né? Também empreendedor, diretor da Tropical Urbanismo, né? E o objetivo é agora também trazer o outro lado, né? Como é que os empreendedores veem a cidade? Como é que a gente pode também ter um outro olhar sobre a cidade, sobre os empreendimentos, né? E quais são as tendências aí futuras do urbanismo, né? Porque são eles que trabalham diariamente, né? Olhando para a cidade. A gente também trabalha com isso, né? Mas o dia a dia, mais a miúde é deles, de como é que a cidade pode crescer, como é que a gente pode tornar a cidade sustentável, um ambiente agradável. Seja bem-vindo à nossa complexidade, nosso primeiro, espero que de muitos você participe aí constantemente com a gente, Otávio. Tudo bom? Obrigado, Selomar. É uma satisfação, uma honra estar aqui contigo, para a gente discutir uma pauta tão importante, né? E vamos ver se, com bastante simplicidade, da forma que eu sou, a gente consiga discutir problemas complexos da sua complexidade, né? Vamos combater a complexidade com simplicidade, que a gente consegue bons resultados. Legal. A gente trouxe a complexidade, o nome, Antônio Cazé, fazendo um parênteses aqui, né? A gente estava discutindo qual é o nome, qual que seria o nome, mas assim, fazer a gestão de uma cidade, cuidar de urbanismo, são tantos detalhes, né? Há pouco, em outro tema, a gente estava falando sobre calçadas, né? E uma simples calçada envolve quantas coisas, né? Então a gente chegou ao nome que, assim, cuidar de uma cidade não é uma coisa fácil, né? Nós estamos no momento aí de 2025, várias cidades estão recebendo novos prefeitos, né? E as pessoas às vezes querem uma solução imediata. A gente sabe, né? A gente que trabalha sabe que uma mudança ela não é tão rápida como a gente gostaria, né? Da noite para o dia que se muda uma cidade. E aí eu queria falar já sobre dois assuntos. Que você falasse um pouquinho sobre a tua atuação no Secov, qual é que é a atuação do Secov, né? E como é que você vê também essa questão, né, já que eu já falei da gestão da cidade, dessa complexidade, né? Você podia falar um pouquinho para nós? Sim, vamos falar. De fato, o nome complexidade, a gente fez um jogo de palavras, mas é assim, verdade. A gente que lida com o dia a dia aí sobre a gestão da cidade, apoiando, e através do Secov a gente tenta levar alguma coisa, a gente sabe o tanto que é complexo os problemas, principalmente quando as cidades vão tomando dimensões de Goiânia, de metrópole, né? E aumenta muito a complexidade da solução dos problemas. O Secov, ele é o Sindicato de Habitação e Imobiliárias do Estado de Goiás, é um sindicato, eu gosto de dizer que é eclético, a gente trata tanto da questão das imobiliárias, né, da ação das imobiliárias na cidade, quanto também, após entregue o empreendimento, vamos dizer assim, que vira moradia, a gente ajuda e auxilia os condomínios, né, e os síndicos, né, dos condomínios a fazer a gestão dos condomínios. Então, nós representamos aí os 7, 8 mil condomínios que tem na região metropolitana e no estado de Goiás aí um número maior, atuando mais na região metropolitana, mas com braço aí um pouco em Rio Verde, um pouco em Caldas Novas, ajudando aí Anápolis, né, buscando agora o grande desafio nosso, interiorizar o Secov, o serviço que ele proporciona. Então, nós temos aí o Secov Médio, temos o banco, né, que nasceu dentro do Secov, que é o Secov Cred, dentro da rede Cicobi, que tem feito aí um trabalho de excelência, né? E cresceu bastante o Secov, toda aí a estrutura que está em torno dele nos últimos 4, 5 gestões, cada uma tentando dar continuidade à outra, né? Então, eu diria que foram todas muito boas gestões.
E hoje é um sindicato, talvez um dos maiores sindicatos que tem no Estado e muito reconhecido, né? Então, a atuação nossa é de uma responsabilidade muito grande, né? Fazer essa gestão do Secovi, de fato, a gente consegue interferir e ajudar em boas práticas e boas soluções para a cidade, auxiliando os prefeitos, auxiliando também a comunidade como um todo, né? Sim. E a primeira pergunta que eu tenho aqui para a gente estar falando, né? Você também como presidente de um setor todo organizado e também como empreendedor, né? Que a gente, eu mesmo vim de uma geração lá do meu pai, lá que os lotes, né? Eram maiores, né? A gente tinha a casa, tinha uma área com pomar, às vezes no fundo da casa e tal, né? E houve uma tendência ao longo do tempo, né? Que os lotes foram diminuindo, né? E isso foi todo um trabalho cultural que teve que ser feito para as pessoas entenderem, né? E aí sempre entra aquele negócio, o empreendedor ele quer ganhar mais e está diminuindo o tamanho do lote, essas coisas todas, né? O que aconteceu aí? Por que né, conta pra gente por que esses lotes, né, tiveram que ser diminuídos, qual é que é a interferência, quando é que o lote tem que ser pequeno, quando é que o lote tem que ser um pouco maior, como é que funciona isso, né, do ponto de vista do empreendedor? Então, boa pergunta, né? Começamos aí com o desafio aí de com simplicidade tentar responder a pergunta que é complexa. Mas eu penso o seguinte, na verdade, o empreendedor, ele atua dentro de um código de leis, né? As leis é que regem a cidade. E nós, empreendedores, temos que adequar elas, né? E junto com as necessidades da cidade, buscar melhores alternativas que existem, buscando, logicamente, o bem-estar social, enfim, né? Buscando a parte da sustentabilidade ambiental, econômica, enfim, é um tripé que a gente costuma discutir, que vai levar ao produto final. Mas quem que define, né, é a lei, né? O que acontece é que o custo da cidade ele vai aumentando. O custo do IPTU aumenta, o custo de manter o imóvel não é só comprar ele, mas também manter ele, a cidade manter ele. E as leis ele vêm para ajustar essa necessidade da cidade e de uma forma também que possa caber no bolso do consumidor. Nada adianta a gente fazer habitação só pensando na alta renda, se no final de contas a grande necessidade de habitação hoje está exatamente no Minha Casa Minha Vida e na baixa renda, né? A gente tem que, com inteligência, buscar o melhor produto possível, mas que cabe dentro do programa de governo. E nesse sentido, sim, as unidades foram se diminuindo ao longo do tempo exatamente para adequar a questão que o país exige, que é um valor muito baixo, eu diria, que precisaria, na verdade, melhorar para fazer o imóvel final, e também, né, para a cidade manter, porque é muito bom a gente morar, e logicamente, no lote de 750 metros acima, né, como lá nos condomínios, tem lote aí, condomínio com lotes são 1.500 metros, enfim. Só que custa caro. Um condomínio onde que o custo é só para quem está comprando e a cidade não tem ônus com isso, tudo bem, né? Aí é uma opção do comprador. Mas aonde que a prefeitura precisa de manter, ela começou ao longo do tempo, né? Agora, o tamanho não significa também, na minha opinião, que é de qualidade ruim. Nós podemos ter um lote de dimensões pequenas, né, de 250 metros, 230, 250, que é o que a lei permite, ou até frações ideais, que aí não é mais lote, é na lei de incorporação menores, mas que oferecem uma boa qualidade de vida. Uhum. O importante é a infraestrutura que se oferece. No passado, a gente tinha lotes grandes com zero de infraestrutura. Não tinha pavimentação, não tinha drenagem, não tinha esgotamento sanitário, não tinha água e, às vezes, até não tinha energia. Quando eu comecei a minha vida no mercado imobiliário, a Aparecida era o boom, a Faison, que fazia os loteamentos, fazia virtual, né? Não era ali, vendia no mapa e algum dia, quando a cidade chegasse lá, é que implantava o loteamento, era mais como um investidor. E hoje não, hoje mudou o conceito, né? A cidade, a gente faz aquilo que a cidade precisa de ser feito, né? Dentro da curva da oferta e demanda. E aí sim, precisa de ter uma infraestrutura completa,
E nessa infraestrutura completa, né, aí para caber no orçamento cada dia mais apertado, infelizmente, do brasileiro, a gente faz isso. Então, nós procuramos, como empreendedor, e dentro da lei de oferta e procura, fazer o milagre de oferecer o máximo com o mínimo possível. E nessa equação é que a gente aí busca o consumidor final essa possibilidade de trazer algum benefício da casa própria. As pessoas notam que o preço do lote ficou caro, né? Mas a gente fez um trabalho, o TCO fez um trabalho, por exemplo, no município de Hidrolândia, e ele tem um bairro ali que chama Garavelo, né? E assim, as pessoas compram lote às vezes barato ali, mas não tem infraestrutura nenhuma, quer dizer, não tem pavimentação, não tem drenagem, né? Tinha só iluminação e nem água tem, né? É óbvio que aí o lote vai ficar mais barato, né? E aí a minha pergunta é assim, a infraestrutura, por exemplo, se eu tenho lá 10 hectares mais ou menos, né? E aí eu vou decidir em fazer um lote de 360 ou de 250. O metro quadrado, o custo do metro quadrado da infraestrutura é igual para todo. Se eu vender a 250 ou 300, o metro quadrado ele não vai mudar o preço da infraestrutura, né? Exato. Isso que você falou é corretíssimo, né? E até fazendo uma referência do Garavelo Sul, Luiz Garavelo, assim, na minha história de empreendedor, eu vi ele, quando chegou para Goiânia, nós lançamos o primeiro loteamento, nós não, ele lançou e a gente era ali uma imobiliária de frente, a Tropical era de frente, a Garavelo, então ele lançou o primeiro loteamento com energia, olha que coisa, né? Primeiro não tinha energia. Antigamente então, aquilo era uma novidade, aliás, não entregava, você fazia o mapa, vendia, depois a prefeitura implantava. Essa era a grande diferença do passado. Então você poderia fazer lotes de dimensões maiores, o poder público, o Estado e a prefeitura que implantava a infraestrutura. Todo o ganho do aumento do preço pela essa infraestrutura e pela ocupação era ganho pelo consumidor final e bancado pelo Estado ou prefeitura. A mudança do paradigma foi que a prefeitura parou de assumir isso, o Estado parou de assumir. E quem que ficou pagando isso foi o consumidor final através do pagamento ao empreendedor, que foi obrigado cada dia mais a colocar infraestrutura. E aí que eu queria chamar a atenção. Eu fiz esse relato para chamar a atenção. Não precisaria ser esse preço. Uhum. Houve um excesso de exigência para o empreendedor hoje fabricar um lote, vamos dizer assim, que não precisava estar na conta, né? Hoje, quando a gente paga por saneamento, a gente paga um custo muito caro. Às vezes você tem que resolver problemas da cidade inteira, não do lote, para poder ter a bendita VTO, que a gente chama, né? Então, assim, lógico que a gente olha com bons olhos também a Saneago, com todas as dificuldades que ela tem, mas eu acredito que não precisava ser tanta exigência. Às vezes a gente faz reservatórios, adutoras para atender uma cidade, faz consórcio para atender isso, que logicamente não tem jantar de graça, vai para o preço, né? E aí vai para o preço e encarece o lote. Assim como também não é razoável, às vezes, você ficar 10, 15 anos aprovando um projeto. O custo do dinheiro ao longo do tempo, no desenvolvimento desse projeto, aumenta muito o custo final do lote. Hoje, a Equatorial, às vezes, te dá um ligamento, um orçamento de conexão com 5, 10 milhões de reais para poder ligar um loteamento. É obra fora aquilo que você vai fazer de energização. Olha bem a diferença do passado. Luiz Garavelo lançou o Garavelo primeiro, depois o Garavelo Sul, lotes com energia elétrica. Lá antigamente não entregava nem a energia do próprio lote. Hoje é cobrado um orçamento de conexão de 5, 10 milhões de reais para levar a energia para o local. E quem paga é o consumidor final. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte, nós precisamos de trabalhar políticas públicas que cada um faz o seu dever de casa e não repasse para o produto final um custo tão elevado como é hoje. Então, você está me contando, né? Claro que algumas coisas a gente já sabe, né? Que se eu faço um loteamento, né? Hoje, eu tenho toda a energia que está lá, o poste, a chegada da energia, a água, o esgoto, a drenagem, né? Tudo isso, quem paga é quem está comprando o lote. Sem dúvida. Não tem, como eu falei no começo, não existe jantar de graça. Tudo que é exigido do empreendedor, ele é um transformador e um repassador de preço, né? Tudo aquilo que é cobrado do empreendedor, exigido dele, né? E aí, às vezes, de forma correta, né?
questão ambiental, eu sou muito favorável a tudo, muita coisa, né? Mas não é razoável demorar tanto quanto demora, né? Hoje o prefeito Sandro, aí, o Leandro, também o prefeito Leandro, tem dado uma dinamicidade muito grande nesses processos dele, é a proposta, né? Isso pode diminuir muito o custo final, mesmo com toda a infraestrutura. Mas tudo que é cobrado do empreendedor, que é a sua pergunta, né, é repassado, e não tem como. O empreendedor recebe as exigências, faz o estudo de viabilidade dele, ele se convence da viabilidade, que o mercado vai atender aquele preço, né, e lança no mercado e vende, e corre o risco de vender ou não. Quando não vende, é uma tragédia para ele, né? Ao contrário do que muita gente pensa, de que não vender e segurar é bom, é uma tragédia para qualquer empreendimento imobiliário. Sim. Quando lança e não vende. Então, o empreendedor é um repassador de preço, a sociedade tem que entender isso de vez. Não só o loteador, o empreendedor, mas qualquer atividade onde que a iniciativa privada está e que existe uma concorrência pura de mercado, né? A concorrência, o capitalismo do bem, que eu chamo, que é aquele de concorrência pura, os preços são repassados de acordo com a possibilidade da concorrência. Sim. E aí é uma pergunta, né? Até porque você também participa com o Secov lá dentro do Fórum da Habitação, né? Eu vejo aí, né, uma atuação muito forte de vocês nessa questão. Como é que a gente vai resolver daí essa questão da habitação da baixa renda, né? Com se eu produzo um lote, para eu produzir esse lote, eu tenho todo um custo de infraestrutura que quem paga é quem está comprando, né? Essa população de baixa renda, como é que ela vai conseguir? E aí, quando eu falo, não é nem aquela população de baixa renda que vai receber, de repente, o lote, a casa, né? Que não tem realmente condições de adquirir um imóvel, né? Mas aqueles que, de repente, ganham acima de 3 salários, 4 salários mínimos, né? Como é que ela vai conseguir comprar, né? E está dentro da cidade ali, não está afastado, né? Não ser colocado na periferia, né? Sim. Como é que vocês pensam essa habitação? Boa pergunta. Eu vou falar para você o que é meu sonho e o que é possível e a realidade. Meu sonho é que a gente resolveria isso com o crescimento da economia brasileira, né, como um todo, e melhor remuneração. É o trabalho que a gente faz de apoio junto com o CODES, que é melhorar o IDH das pessoas, principalmente através do aumento da renda per capita. Se todo mundo tivesse uma renda per capita melhor, todo mundo poderia pagar por algo melhor e, com certeza, a gente estaria resolvido não só a habitação, mas várias outras demandas da sociedade, né? Mas, como eu falei, esse é meu sonho. Eu quero ainda ver o Brasil, né, ainda ver o estado de Goiás, que é é um pouquinho melhor do que a média brasileira, né, no seu crescimento e tudo, mas ver o Brasil num patamar diferente do que a gente sempre viveu desde criança até hoje. O que é real, né? O que é a nossa proposta? Bom, enquanto não tem essa possibilidade de ter uma renda per capita alta, nós temos que subsidiar, já que, né, não cabe na cabeça de ninguém vender algo como o Luiz Garavello fez no passado, o doutor Elísio Buffaci fez, né, que era vender a terra, praticamente, né, não vendia a infraestrutura. A gente não vai retroceder ao passado, né? Nós temos que manter essa infraestrutura como agora, de qualidade e tudo. E, logicamente, o custo para isso existe. E a única forma é subsidiar. Nós temos aí o Secov Goiás, junto com a ADU, né, que é do meu vice-presidente Secov, presidente da ADU, João Vitor. Nós tivemos aí uma proposta que a gente vem trabalhando junto com o governo federal, com o apoio do Olavo Noleto, juntamente com o Secov São Paulo, né? Levei isso para a Câmara também da CBCSI, que é a Câmara dos Secovs do Brasil inteiro, que é subsidiar o lote. Porque essa é uma grande questão, né? Porque hoje o programa Minha Casa Minha Vida ele foi planejado só para casa, mas não existe casa sem lote. Uhum. E a grande dificuldade, como eu falei, não é produzir uma casa, né? É produzir um lote. Você demora 10, 15 anos para criar, aprovar um urbanismo, um loteamento. E aí sim você pode ter... 10, 15 anos?
né, 10, 15 anos. Infelizmente, eu tenho que dizer que é uma realidade. Se hoje tivesse uma área e quisesse urbanizar em Goiânia... O que eu faço? Em todos os contratos meus, já fica aqui, todos que são parceiros da Tropical e que a gente negociou ao longo do tempo, eu sempre falo o seguinte, a minha expectativa, meu estudo de viabilidade, eu considero de 3 a 4 anos, mas eu não prometo absolutamente nada, eu prometo muito trabalho, né? E não faltar recurso para desenvolver o projeto, mas prazo quem dá é o poder público e quem tem a caneta. Fora disso, eu estaria falando uma coisa que não seria verdade. E tem casos, sim, que às vezes demora 10, 15 anos. Eu tive casos próprios que tenham demorado isso. Tive casos também que demorou 4, 5 anos, né? E que foi, eu acho que é um tempo relativamente rápido, apesar de parecer grande, né? Mas, enfim, eu não concluí. A gente levou a proposta do governo federal, conseguimos implantar essa proposta no Minha Casa Minha Vida, e agora nós estamos lutando para regulamentar, que é subsidiar o lote, né, e fazer a autoconstrução com programas cruzando os subsídios do Estado, às vezes da própria Prefeitura, com o governo federal. Uhum. Aí nós conseguimos levar uma habitação de cunho social a um preço que a população de baixa renda, que mais precisa, consegue pagar. Mas eu também tenho visto, apesar de você ter falado que é um sonho seu, né? Mas eu também tenho visto ações, e aí vou dar o exemplo aqui de Goiânia, que, por exemplo, salvo engano, posso estar errado aí um percentual, mas é em torno de 3,5% o PIB da indústria, né, goiana aqui, a participação, né, da indústria goiana é em torno de 3,5%, quer dizer, 96% quase do PIB é comércio, serviço e a geração de renda do público, né? A indústria é uma coisa que fomenta muito, que acaba melhorando, né, a renda per capita daquela cidade. E em relação a outras cidades, Goiânia vem perdendo, né? Por que vem perdendo? Sei que você não é economista, mas vocês têm trabalhado muito nisso. Falta espaço para a indústria? O que é que a gente não consegue atrair grandes indústrias para Goiânia? E a gente vê aqui Senador Canedo, Aparecida, Anápolis, né? Cheio de indústria. O que está faltando para a gente melhorar isso aí? Falta local para a gente colocar essas indústrias? Falta ação. Falta ação? Eu diria que falta ação. Existe um conceito errado, na minha opinião, de que Goiânia tem que ser uma cidade limpa, como se indústria fosse sinônimo de sujeira, e não é. Isso é coisa do passado. Hoje a gente, quando fala em indústria, você fala em indústria tecnológica, fala em indústria de transformação, e Goiânia realmente ficou muito para trás disso. Esse é o motivo. Meu sindicato é filiado à FEComércio, né, da Federação do Comércio, não da indústria. Então, eu deveria estar aqui defendendo o comércio. Mas quando a gente industrializa uma cidade, a gente consegue um aumento aí de 30%, 40% da renda per capita das pessoas. E eu tenho consciência, como eu já falei aqui, que eu só vou vender os meus imóveis se a população tiver receita, que é o meu sonho. Né? Aliás, é meu sonho. Não através de subsídio. Subsídio é uma forma da gente resolver um problema social, mas é paliativo. A solução definitiva é dar dignidade e um salário justo para todos, para que ele consiga comprar com a própria perna tudo que ele adquire. Né? Isso é dar dignidade. E a industrialização, ela aumenta realmente e tem essa questão, esse paradigma aqui nesse governo agora, não é que eu estou aqui querendo me elogiar, lógico que a gente vai elogiar sempre, e se precisar de cobrar, e a gente vai cobrar sempre, né, dos governantes nossos, as ações, né, que tem uma ação clara de industrialização. Nós estamos aí lutando tanto, né, eu falo isso, assumi isso, um papel perante o CODESE, de lutar pelo anel viário, porque a gente sabe que ele não é só uma questão de mobilidade, é uma questão de que, implantado, a gente vai facilitar muito a criação de polos industriais, melhorando, logicamente, o nosso objetivo final, melhorando o PIB per capita e DH, e melhorando o poder de consumo do nosso cidadão aqui da metrópole. Então, de fato, isso que você falou é verdade. Nós precisamos de industrializar a cidade urgente. Goiânia ficou para trás durante muito tempo com um conceito errado. Eu acredito que a ação agora, a definição de que isso é importante para a cidade foi tomada. Agora cabe a gente, junto com o poder público e empreendedores, criar as situações aí que tragam essas indústrias aqui para a região metropolitana e principalmente para Goiânia. O prefeito de Goiânia é empreendedor
do ramo industrial, né? Ele era presidente da FIEG, né? Ele, mais do que eu, tem que defender a indústria. E você falou aí, eu queria já 2 perguntas numa, né? Que você falasse um pouquinho. Tem espaço, né? Você que trabalha no Secov, é presidente do Secov, também empreendedor. Tem espaço, nós temos espaço que o que transparece para quem é cidadão comum, né? Que às vezes não tem esses espaços para a gente trazer grandes indústrias, né? Tem esses espaços. E você falou já do anel viário, né? Como é que está a situação do anel viário? Ele ligaria aonde, né? Como é que seria esse anel viário aí? Porque esse anel viário era triunfo que tinha que fazer na época, acabou parando. Como é que estão as movimentações aí? Bom, esse anel viário é um sonho, acho que de todo goianiense, já faz 30 anos. Todo goianiense que conhece política pública, que sabe as demandas, necessidades da cidade, luta por isso. Ele ficou travado aí 20 anos no Tribunal de Contas, com um problema aí de licitação, enfim. Existe hoje, na verdade, 2 propostas, né, e que a gente precisa de concluir as 2. Temos um anel viário interno, que eu acho que a gente tem que ter o foco, né, de concluir esse anel viário interno, até porque ele já tem parte dele já pronto. E tem um anel viário externo, que é o que vai pegar um pouco mais abrangente a região metropolitana. Ambos são de grande importância e, logicamente, ao implantar esse anel viário, né, nós vamos criar espaço para logística tremendo, né? Carlos Luciano sempre falava em call center, em espaço aqui para Goiânia, que é uma centralidade importantíssima para criar CDs de logística para a nossa cidade. O nosso estado, logisticamente, é o melhor do país, né? Nós estamos a 2.000 quilômetros de qualquer lugar. E hoje, Uberlândia tomou esse negócio de Goiânia exatamente porque lá tem um anel viário, até feito parte pela Concebra, e a gente está aqui com o nosso ainda por fazer. Mas eu passei nesse anel viário, não está muito bom aquele anel viário de Uberlândia lá, complicado. Não podemos chamar muito de... Okay. Não é melhor que o nosso aqui, não. Mas o nosso não existe, né? O pior de tudo. Mas, tem uma alça viária só de Aparecida. A Concebra, né? Eu acho que tem aí um trabalho que está sendo retomado com ela, eu acho que é bacana, eu acho que ali o Odenir é um amigo da gente antes de qualquer coisa, né? Que é o representante da Concebra aqui em Goiânia, em Goiás, e está retomando essa ideia de fazer o trame leste, né, que é o mais importante, mais impactante, porque ele tira o movimento da BR hoje de Goiânia. Né? Ele pega um pedaço de Hidrolândia, um pedaço de Goiânia, um pedaço de Senador Canedo, e Aparecida. Né? Então, esse trame leste essa parte está sendo desenvolvida aí em parceria com o Concebra. Tem um trame norte e noroeste que já tem feito pela iniciativa privada, qual eu faço parte desse projeto, uma proposta de anel. Mas precisa de ter, de fato, alguém assumir essa responsabilidade para dar uma conotação jurídica e técnica correta. Né? O projeto tem que ser feito ou pelo DENIT ou pela Goinfra, para que a gente possa ter algo que seja, no segundo momento, reconhecido como oficial para poder licitar. Então, esse trame, ali na Via Parque, a gente já fez uma proposta junto com o Basílio, que a gente levou aí à prefeitura, ao estado, né, que a Via Parque é um pedaço do trame, que é a parte do anel que contorna o Parque Altamiro. Né? Então, o Basílio denominou ele como Via Parque, é bacana, um projeto especial do anel. Ele começaria ali depois da Polícia Rodoviária Federal? Na curva ali do Alagoiânia, todo mundo conhece ali como Alagoiânia, naquele S ali. E em direção à Goianira. Daí. Isso, antes da Polícia Rodoviária, na saída de Goiânia, antes de chegar na polícia, ele sairia para quem vai de Goiânia para Brasília. De Goiânia para Brasília, de Goiânia para Nápoles, né? Antes da polícia, ele chega desse trame leste e tem um trechinho que ele, de uns 500 metros, que ele coincide com a BR, depois ele pega essa via contornando o Parque Altamiro ali, né? Já na região assim, dentro da zona de expansão urbana, vamos dizer assim, né? Dentro da macrozona construída. Ele faz esse pedacinho, chega na 462, que é a saída para Santo Antônio, atravessando a saída de Nerópolis, né? E dali ele bifurca, criando o anel externo e o anel interno. Né? Ambos abaixo de uma rede de linha de transmissão, mas esse interno ele contorna toda a região noroeste, cruza o projeto que a gente
está ali desenvolvendo também, que é importante, da Goiás Norte, intercepta a saída, a GO 070, a saída de Inhuma, né, de Goianira, vai na GO, isso o interno, né, vai na rodovia dos Romeiros, desce o Morro do Mendanha e interliga na parte já existente, né, do anel interno, que está praticamente um pedaço em Goiânia e boa parte em Aparecida, na saída de Rio Verde. E nele volta novamente de novo a BR-153, pegando aí, fechando o anel. O outro, ele contorna, né, nesse local ali da 462, né, na saída de Santo Antônio, o externo ele vai reto em direção a Santo Antônio, atravessa o Ribeirão Capivara, passa um trechozinho em Santo Antônio, atravessa o Meia Ponte, pega em Goianira e interliga na GO, acho que 46 alguma coisa, que liga Goianira a Trindade. Então ele coincide com aquela GO ali que vai de Goianira para Trindade, anda um pedaço dela duplicando essa GO, depois eles deixam a GO, passa por trás de Trindade, né, e interliga também no outro trecho da GO que liga Trindade a Badia de Goiânia, né, criando um anel externo. Então, e desse anel externo de Abadia, então ele pega ali o rumo de Aragoiânia e até chegar, né, nessa parte aí de Nova Fátima, voltando na BR-153 também. Então a gente teria, nesse caso, ali um anel interno e externo. E nele poderia desenvolver toda essa parte de indústria e logística. Sim, aí lógico que você tira todo o trânsito de Goiânia, né, e desenvolve muito. Eu sofri ontem, eu estava voltando de Novo Gama, a gente está com um projeto lá, né, trabalhando lá em Novo Gama, e quando eu cheguei no Meia Ponte, estava parado, lá no Meia Ponte já estava parado. Chuva de ontem. Chuva de ontem. Então, assim, quem é empreendedor que quer mexer com logística, ele não quer enfrentar esse problema aí, né, e acaba não trazendo. E aí, te falar, a gente está falando mais de um pouquinho de Goiânia, né, falando de todo o projeto aí que tem para a região metropolitana, aí, com o anel viário, né, desenvolvimento econômico. E a pergunta sempre que... Eu me lembro que lá em 2007, 2005, a gente começou o trabalho da revisão do plano diretor de Goiânia, né, se falava muito dos lotes vazios aqui de Goiânia, né? O que está acontecendo? Se tem lote vazio em Goiânia, por que as pessoas estão indo para outros municípios, né? Para Senador Canedo? Como é que está isso? Nós temos lotes vazios mesmo em Goiânia? É muito baixo o estoque, né? Nós fizemos um trabalho com a Brain, nós detectamos isso. O estoque de lote de Goiânia é muito baixo, é baixíssimo, na verdade, né? E é exatamente por isso que, pela dificuldade de aprovação, por tudo que aconteceu em Goiânia, né, ficou muito tempo sem praticamente aprovar nenhum loteamento em Goiânia. E aí a cidade cresceu de fora para dentro através dos municípios vizinhos. Não tem esses lotes. A prática, é verdade, não tem isso. Quando você olha o mapa da cidade, você vê alguns vazios, mas são áreas verdes, áreas públicas, né? Não tem áreas privadas que tem loteamentos. Tem aí alguns condomínios fechados, que aí não atende a população de baixa renda, né? E eu diria que tem 2 ou 3 loteamentos hoje em Goiânia. Então, é muito baixo a oferta de lotes em Goiânia para o mercado. É importante dizer também que para a cidade, alguns lotes, na minha condição, lógico que 1, 2, 3% da cidade ter lotes sem ocupação, é importante para a própria cidade, que às vezes nem sabe a demanda do amanhã. Né? Quando eu digo da demanda do amanhã, ter algum local que pode abrigar um equipamento novo, uma demanda nova, é importante que tenha isso. Logicamente que a gente nem pode fazer isso comprando locais já habitados e formando áreas para fazer novos empreendimentos, quando é feito na maior parte das vezes. Mas esse estoque de áreas é importante que a cidade tenha, um estoque baixo para poder fazer. E, logicamente, a expansão a gente precisa de ter sempre, porque o que vai também definir preço é a lei da oferta e procura. Senão a gente não consegue ter um lote aí a um preço justo para a população, né? Basicamente, acho que a gente fez certo a política de criar um adensamento maior para a cidade, buscando uma sustentabilidade dela, mas tem que ter a responsabilidade de manter um estoque ofertado ao mercado, sempre equilibrado, para que a gente também tenha um preço ao consumidor
regulado. Mas, já que você falou aqui que tem, o estoque é baixo, né? E queira ou não queira, Goiânia é um polo atrator. As pessoas querem, né? Às vezes estão, a não ser que esteja trabalhando numa cidade da região metropolitana, mas elas querem morar sempre na grande cidade. Existe uma tendência maior por, né? E aí você falou da verticalização, né? Você acha que a gente pode melhorar essa questão da verticalização? Eu me lembro até que foi a Tropical que fez o projeto do Eldorado lá, né? Era uma coisa que na época não era muito bem conhecida e virou um projeto bem interessante, né? O que você acha sobre isso, né? Sobre esses projetos, né, da verticalização, né? A gente tem hoje os eixos estruturantes, mas o restante fora do eixo estruturante é o adensamento básico, né? E aí também o que a gente ouve muito é que nos eixos estruturantes os lotes ficaram muito caros e aí a própria verticalização, que deveria até diminuir o valor em relação a uma residência, acaba ficando quase o mesmo valor de uma residência normal, né? Como é que a gente consegue resolver isso aí, né, dentro da tua visão de empreendedor, né? Como é que a gente consegue... Nós temos que ter um equilíbrio, né? De fato, uma cidade como Curitiba, eu conheço bem o planejamento da cidade, a gente adensar mais os eixos estruturantes para que estimule o uso das linhas de ônibus, né, do transporte coletivo é muito importante para a sustentabilidade das cidades. Agora, precisa de ter uma técnica disso e precisa de ter alguma coisa que seja, ao longo do tempo, feito com consistência, né? Eu gosto muito de trabalhar a densidade. O Luiz Fernando, que defende muito essa ideia, eu acho muito bacana quando você trabalha a densidade dos bairros, uma densidade mínima e uma densidade máxima, porque ela também satura. As infraestruturas públicas, como saneamento, drenagem, tudo satura também, né? Então, trabalhar com densidade aí entre 300, 600, no máximo 700 habitantes por hectare é o ideal. Para fazer um planejamento levando em consideração e tentando adensar os eixos. Logicamente, mantendo essa oferta de lotes, né, aonde for possível, que aí tem que ser mais distante nas cidades. E aí eu penso que é o caminho, né? O adensamento ele vai ser com políticas públicas mesmo, né? de incentivar ou desincentivar aquela região. Se ela chega a 700 habitantes por hectare, você cria políticas públicas que você vai dificultar, na verdade, você atender o mercado com baixo preço. Quando você tem um bairro ainda pouco adensado, você pega Goiás Norte, toda ela, né, poderia ser mais incentivada para a gente poder trazer para o centro um pouco mais de verticalização e ao longo do BRT, né, ter ali prédios que a gente poderia estar fazendo para a população, para atender o Minha Casa Minha Vida. Isso já vem acontecendo aos poucos, mas poderia ser mais incentivado para a prefeitura nesses corredores aí principais. Quando nós criamos, eu achei, assim, eu sou crítico naquela questão dos corredores que foi feito no passado, porque os dois grandes corredores de Goiânia, na verdade, a Avenida Leste-Oeste e Anguera, uma paralela à outra, e a Avenida Goiás Norte. E aí considerou outros eixos, né, que tinham interesse, lógico, é lícito também um interesse econômico, mas para habitação de alta renda, né? Então, eixo T7, eixo da Avenida, enfim, né, os eixos que foram criados não são os dois mais importantes, Norte-Sul e Leste-Oeste. Acho que nesse sim, a gente precisa de uma política de incentivar a ocupação dos mesmos, porque é onde que efetivamente tem transporte de massa e que pode algum dia chegar no metrô de Goiânia. O transporte, o projeto, né, que o Luiz Fernando pensou lá em 2007, né, dos eixos estruturantes e tal, né, da verticalização, ele é uma coisa muito boa que você colocou, né? Queria trazer um outro contraponto. Tá, mas eu, por exemplo, sou dono de um lote no eixo. Né? Sei que é uma área valorizada e em outras áreas você não pode fazer a não ser naquele eixo. Eu acabo subindo o valor do lote e acabo ficando numa situação confortável, esperando que até que alguém venha e compre o meu lote. Quando eu permito no adensamento básico, né, de repente, outro tipo de verticalização não tão alta, mas que eu possa, né, eu consigo melhorar a densidade daquela área e eu crio uma competição com aquele outro lote, aquele dono de lote lá que
que ficou na situação confortável, né? Essa briga aí não acaba ajudando a baixar os preços, né, dos imóveis? Você acha que a gente não deveria fazer um estudo melhor dos bairros, né, ou de regiões, para a gente saber onde é que caberia um pouquinho mais de densidade ou não? Mas falou tudo, né? No capitalismo, ele só é um capitalismo do bem. Eu gosto do capitalismo, estou confessando aqui que eu sou um capitalista nato, né? Se houver concorrência. Se não houver concorrência, aí eu diria que é um capitalismo mau, é um capitalismo dos cartéis, dos monopólios, que a gente repudia isso completamente. Capitalismo do bem tem concorrência. E concorrência, quanto mais, melhor. Né? O que eu estou dizendo é que nos eixos tem que ser incentivado. Mas lógico que acontece isso. Se eu tenho um lote no eixo e eu vejo que tem uma oportunidade ali, acaba que a gente aproveita. Qualquer um de nós que tivermos também iria fazer o mesmo. Porém, existe mecanismo no mercado que regula isso. E o da oferta e procura é o maior. Quando a gente cria essa questão dos vazios urbanos, essa lei de incentivar dentro do adensamento básico, né, uma verticalização desses vazios, você acaba concorrendo, logicamente, com esses lotes do eixo e controlando o preço. Né? Porque é o que eu estou dizendo, né? O que vai controlar efetivamente o preço é a lei da oferta e procura. Então, eu concordo plenamente. Aí, o que a gente poderia fazer, né, é analisar sob o prisma da densidade do bairro. Chegou acima de 700, vamos desincentivar a ocupação dele, vamos aumentar o preço da outorga onerosa. Está com um índice muito baixo, vamos incentivar. Né? Vamos fazer com que aquele bairro se adense mais, até para que a prefeitura também tenha uma arrecadação suficiente para cuidar daquele espaço bem cuidado. Então, você falou certo, eu concordo com isso plenamente, que a gente tem que buscar, sim, adensamento dentro do possível em todos os locais, buscando esse adensamento de entre 300 e 700 habitantes por hectare. Aí é do meu professor Luiz Fernando, que eu não vou questionar o número. Até está previsto no plano diretor, né, o plano de bairro. Né? Nós temos previsão legal que talvez precisa ser regulamentado, né? Porque às vezes eu vejo algumas ações assim, vamos liberar a verticalização numa determinada avenida, numa outra, né? Não que não tenha tido estudo e tal, mas eu percebo que é uma coisa meio que pontual, né? A gente deveria talvez pegar mais bairros e regiões, que nem você falou, estudar, ver a potencialidade daquele bairro em função de infraestrutura que ele tenha para atender uma verticalização, né? E aí propor, né, uma verticalização para aquele bairro lá. Então, eu entendo que eu acho que tem uma ação do próprio Secov, pode trabalhar junto, né, com a prefeitura e com os vereadores, né, de usar essa regulamentação do plano diretor do estudo de plano de bairro para dizer, olha, esse bairro aqui ele tem potencial. Porque acho que uma coisa assim que, não sei se é só eu que percebo, né, é que para cuidar de uma praça, o município precisa de dinheiro, né? Quem é que gera dinheiro? É o IPTU. Então, se eu pegar o setor Bueno, onde eu tenho muito mais unidades, né, eu recebo mais. Quando eu pego um outro bairro que é mais horizontal, quer dizer, mais residencial, ele me gera uma receita muito menor. Ele tem menos unidades ali para pagar IPTU. E esse dinheiro eu tenho que cuidar de tudo. Então, quando eu incentivo também a uma verticalização em determinados bairros que são mais residenciais, eu estou gerando receita para o município para ele poder cuidar melhor das praças, que às vezes reclamam, mas não tem praça aqui as minhas praças têm a praça, mas não está sendo bem cuidado. O município às vezes não consegue gerar dinheiro, né, para fazer essa manutenção. Acho que eu entendo até que os planos de bairro pode ser uma solução aí, né, junto do Secov com a prefeitura para poder gerar, né? E vocês têm trabalhado bastante nisso, mas acho que é uma solução interessante, né? Vamos refletir dentro do que você falou. Quando você faz um loteamento inicial e que ele esteja 100% ocupado, porém não verticalizado, ele vai ter aí próximo de 250 a 300 habitantes por hectare. Isso um loteamento normal 100% habitado, que demora, né? Às vezes demora 20, 30 anos para habitar 90% da nossa estatística. E, logicamente, vai arrecadar um valor equivalente a 300 a 100 imóveis, né? Mais ou menos por hectare ali. Se você verticaliza,
para dobrar esse adensamento, aí é um densamento que é baixo, né? Que eu gosto de falar, densamento dos bairros planejados, a gente consegue um adensamento baixo nessa linha aí dos 700 habitantes por hectare. Você dobra a arrecadação para o mesmo espaço para cuidar. Então, para a prefeitura e para a cidade, fica muito mais sustentável no futuro. É por isso que eu defendo muito. A gente foi, aí meu irmão teve essa ideia aí no passado, Paulinho lá com o Eldorado, né, e a gente é sócio e desde o início da Tropical nós fizemos o Eldorado e que foi o primeiro bairro planejado da cidade, que tem essa densidade aí que eu estou dizendo, né, e que tem uma sustentabilidade econômica para a prefeitura manter muito bem. A partir dele, a gente está lá no Parque América, em Aparecida, estamos na requalificação que a gente fez do Goiânia 2, estamos levando a ideia do bairro planejado para chegar num nível de adensamento que os equipamentos públicos, como o parque lá do Goiânia 2, hoje está muito bem cuidado, né, pela prefeitura, possam ser bem cuidados, né? E o Secov tem aí um projeto muito bacana do Conviverde, que é exatamente com essa missão, de pegar os espaços públicos das praças, dos parques e o entorno dele, envolver todos os condomínios, inclusive para ajudar a cuidar. Uhum. Conviver é conviver com verde, de convivência entre as pessoas e cuidar do verde. Então, essa ideia é muito boa e só a gente consegue isso com uma densidade ideal. Uhum. Né? Mas deixa eu até te perguntar, eu tive passando outro dia ali perto do Eldorado, né? E é um bairro que está legal, bons restaurantes já chegando lá, né? Já estão lá, é legal. Por que a gente vê muito loteamento e tal, mas projetos como aqueles é difícil de fazer? Você que trabalhou junto com o Paulinho, é um projeto difícil de fazer porque ficou muito legal. Você entrega um bairro todo pronto já, né? É muito difícil fazer aquilo lá? É muito. E eu vou dizer por quê. Bom, primeiro que o conceito, né, ele é mal entendido. Eu vou dizer aonde que atrapalhou muito o próprio Eldorado, né? E a gente foi muito penalizado trazendo uma coisa tão boa para a cidade e foi, né, assim, coibiu de outras pessoas, às vezes, de fazer. Já que a gente está também transformando lá o Eldorado Parque, que era o antigo Parque Oeste, a gente criou o parque, né, fez uma parceria pública e estamos levando a ideia para lá também. Então, hoje a gente tem participação basicamente em 3 bairros planejados, que é o Parque América, o Goiânia 2 e o Eldorado Parque. Né? Mas a grande trava disso aí é o imposto. Porque quando você começa a taxar lotes acima de 2.500 metros com um imposto progressivo, um imposto muito alto, isso no último plano a gente conseguiu mostrar isso e aí corrigiu essa distorção, mas no passado entendia-se que isso seria especulação imobiliária. E não, se eu pudesse lançar um Eldorado por mês, é lógico que a gente vai, porém um bairro planejado se ocupa em 20 anos. O Eldorado demorou mais de 20 anos, 23 anos, para concluir ele integralmente. E nesse período todo, a gente foi altamente penalizado com imposto progressivo em cima das áreas, porque quando você faz um bairro planejado, você não faz lote. E aí o lote não é pequeno. Então, você taxar o lote porque ele não é pequeno, né? Aí você está taxando os bairros planejados e criando aí uma dificuldade, né, muito grande. E não é especulação, né? Quem que está fazendo um empreendimento, por isso que eu defendo muito a ideia do PUP, né? Que é exatamente a gente poder fazer um plano de urbanização básico. Eu diria que esse é o meu DNA aí no plano diretor que sobrou, né? É fazer um planejamento básico antes, sem ser tributado, para que você possa criar dentro do plano diretor da cidade, dentro de um planejamento prévio, o macro sistema viário, a macro drenagem e o adensamento. Se você criar isso aí e ir implantando aos poucos, no final o resultado vai ficar muito bom, a qualidade de vida vai melhorar muito sem tributar durante o empreendedor. Sim. E inviabilizar o processo. Isso é uma coisa. Está chegando o final já no nosso bate-papo, está muito gostoso, mas eu precisava falar de mais 2 coisinhas. Você me pediu aqui que queria falar, né? Que é sobre a questão de resíduos sólidos e tal, né? E nós estamos tendo aí, vamos ter um podcast sobre isso, só sobre resíduos sólidos, né?
que é a taxa de lixo, né? Então, assim, cada vez mais viver dentro das cidades está ficando aquilo que você falou lá no início, custa caro. Você tem que fazer, quando você compra um lote, você está pagando toda aquela infraestrutura da via, né? A parte de energia, a parte de água e esgoto. E aí a minha pergunta né? Agora está chegando mais a taxa de lixo, né? Como é que você vê essa questão dos resíduos sólidos, né? Viver em cidade realmente vai ficar um pouquinho mais caro? A gente tem como melhorar isso? Como é que você vê essa questão do resíduo sólido? Eu sou a favor da taxa de lixo porque, na minha concepção, é a única forma da gente dar uma destinação correta para resíduos, né? Eu diria que não é taxa de lixo, é taxa de resíduos, né? Uhum. Agora, lógico que a gente não pode criar mais uma taxa sem diminuir alguma coisa no bolso do consumidor. Essa é a nossa defesa. Mas cobrar pela coleta, pela destinação, é a única forma de você fazer com que as pessoas passem a reciclar. Porque o lixo reciclado tem valor. Uhum. Né? O resíduo reciclado e separado tem valor. Então, o que você vai efetivamente pagar é aquilo que não tem valor. Então, você obriga as pessoas a separar e reciclarem o máximo. Isso toda a cidade fazendo de forma conjunta, a gente resolve um problemão para a cidade, que é o lixo, e transforma ele em resíduo. Uhum. Tem forma de não ter lixo zero na cidade. Uhum. Eu acho que essa forma, o caminho é esse. O que a gente tem que lutar como vamos falar, contribuinte, é que diminua alguma coisa no IPTU ou alguma outra taxa, né, para que a gente pague direcionando com a verba, com dinheiro carimbado, para que seja separado, né, os resíduos, e aí a gente possa fazer uma justiça. Uma outra coisa que eu acho que não é justo, né, a gente defende isso na parte de condomínios, é tributar uma casa num condomínio fechado como grandes geradores, sendo que uma casa no Alphaville, no Jardins, no Portal, no Rodeia, é a mesma coisa numa casa na Nova Suíça, no setor Bueno, enfim, a mesma, né? Não tem diferenciação social. Se fosse tributar menos o social e mais o imóvel normal, ok, mas tributar porque está em condomínio não tem muita justificativa. Então, nós precisamos de regular esse negócio, no sentido de lutar por esse tributo, mas a taxa da coleta e destinação de resíduos, eu acho que é fundamental para a gente instituir a ideia e quase que a obrigatoriedade das pessoas passarem a separar o lixo. Obrigado, doutor Carlos, pelo bate-papo aqui, né? A gente está quase chegando no final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de estar falando? Eu sei que a gente... Mas assim, a gente passou tão rápido. Passa, né? Passa tão rápido. Agradecer e deixar o Secov sempre à disposição, não só na minha pessoa, mas dos diretores também, nas suas especialidades, cada um. Sempre à disposição estar aqui com você, complexidades, né? E a gente debater e buscando as soluções, sempre pensando na nossa cidade. A gente nasceu aqui, vai provavelmente morrer aqui, ama essa cidade mais do que nunca. Ama Goiás, né, ama esse país, enfim, a gente tem aqui como cidadão buscar as alternativas e apoiar as soluções que sejam corretas. O bate-papo foi excelente, assim, e sempre que você tiver também novidade, olha, tem um convidado aqui bom para falar sobre um determinado assunto, sobre cidade, sobre urbanismo, a gente vai sempre estar aberto, né? A gente a cidade tem tantas coisas, agora estamos passando aí por um momento que é a época de chuva, né? Os problemas de drenagem, é um enfrentamento muito grande que Goiânia vai ter que fazer, né? Uhum. Hoje, os bairros planejados que estão chegando, como o cidadão paga pelo lote, pela infraestrutura, acho que a drenagem nos novos loteamentos não são tão grandes como nas partes mais antigas da cidade, né? Mas é um problema que tem que ser enfrentado, né? Então, é muito complexo. E agradecer a tua presença aqui, lembrando a todo mundo, né, que a gente acabei até esquecendo aqui, né, curta os nossos comentários, né, compartilhe esse assunto e te convidar, já deixar, né, convidado aí para um próximo bate-papo. Se você também indicar alguém aqui para a gente estar falando mais um pouquinho sobre as cidades, então o espaço aqui também é de vocês aqui. Obrigado. O Secov está sempre à disposição, eu também estou sempre à disposição. E vamos debater a cidade, vamos trazer soluções. Obrigado. Obrigado você que curtiu até agora o nosso bate-papo, certo? Curta, comente, compartilhe, certo? E agradeço ao nosso primeiro bate-papo de 2025 aqui do Complexidade. Até o próximo.